Sejam bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje a gente vai abordar um tema muito curioso, muito instigante e que vai dar uma pauta enorme para a gente debater vários assuntos aqui. Mas antes, vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever, vão dar aquele like esperto para a gente, vão compartilhar e comentar o nosso vídeo. Tranquilo? Qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é literatura. Mas Renato, literatura a gente fala todo dia. Só que nós vamos falar sobre literatura judaica, literatura do exílio ou da Galut e literatura israelense. É literatura que é produzida em Israel. Pois é. O que a gente sabe sobre esses assuntos? Um assunto muito interessante, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós vamos ter muitos vídeos aqui para comentar sobre todos os assuntos, para debater isso. Literatura judaica. O que a gente pode entender como literatura judaica? Ou literatura hebraica. Mas também tem a literatura da Galut, que é a literatura do exílio. E a literatura israelense. Renato, você está dando um nó em mim aqui, não estou conseguindo entender o que você quer dizer. A literatura judaica é uma literatura muito vasta. São 3, 4 mil anos, então tem muito assunto. A literatura judaica seria o todo. O que a gente vai entender como o todo? É a literatura que é produzida pelos judeus, não importa onde estejam os judeus, em diversas épocas da história da humanidade. E literatura hebraica? A literatura hebraica já tem várias ramificações, entre elas a própria Bíblia, a Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, Ketuvim. Também tem a literatura rabínica, tem a literatura talmúdica, que é muito interessante e é de onde vêm as parábolas. As parábolas que Jesus contava são as parábolas que estão no livro grande chamado Talmud. Também tem a questão da Kabbalah. Nós vamos conversar pontualmente sobre cada assunto, sobre cada aspecto. Sabe o sistema Windows que tem várias pastas, uma dentro da outra, uma dentro da outra? Então, com a literatura judaica acontece a mesma coisa. É uma característica dentro da outra, que está dentro da outra, que está inserida em outro contexto, em outro idioma, em outra época da história da humanidade, em outro país. Então nós vamos fazer uma análise de como se comporta a literatura judaica. A literatura hebraica é a literatura religiosa. São os livros que compõem, por exemplo, a Bíblia, a Torá, Neviim, que são os profetas, Ketuvim, que são os escritos, e os livros dos Salmos estão inseridos neste grande compêndio. Também tem a literatura rabínica, vários tratados de várias épocas, reunindo escritos de vários rabinos de muitos países. E a literatura talmúdica. O que é o Talmud? O Talmud é um grande compêndio, é um grande livro de estudos. A palavra Talmud vem do verbo lelamed, que significa ensinar, mas também pode ser lilmod, que significa aquele que estuda, estudar. É no Talmud que estão inseridas as parábolas que Jesus contava em vários momentos que estava reunido com o povo. O que seria então a literatura do exílio, a literatura da Galut? É uma literatura que foi produzida pelos judeus no exílio. Nós sabemos que lá por volta do ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito destruiu o segundo templo de Salomão, causando a segunda diáspora, que é a diáspora que durou até 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com a proclamação da ONU do Estado de Israel. Essa literatura foi produzida no exílio em vários países do mundo, entre elas também o Brasil, mas principalmente na Europa. Muitos escritores escreveram em língua chamada Yiddish. O que é o Yiddish? O Yiddish é uma mistura, é uma língua híbrida, que é uma mistura de hebraico antigo, polonês,
e demais línguas eslavas, um pouco de húngaro e principalmente tendo a base da língua alemã. Na Península Ibérica nós temos uma língua chamada ladino. A literatura ladina é uma literatura riquíssima, poemas e escritos fabulosos dentro da literatura judaica. O ladino, ele tem como base o galego-português, a língua portuguesa, um pouquinho de francês, catalão e espanhol medievais. Mas para nós, leitores de português, é muito fácil, é muito simples conseguir ler uma literatura, um texto em ladino e ter a compreensão. Alguns escritores também escreveram em hebraico, mesmo estando no exílio. Realmente utilizavam mais o Yiddish. E a literatura israelense, que é a literatura produzida no Estado de Israel, mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Claro, a gente tem que ter em mente que judeus nunca saíram totalmente 100% da terra de Israel. A região toda era chamada de Palestina naquela época, mas não a Palestina árabe como a gente conhece hoje. Toda aquela região era chamada de Palestina e nunca ficou zerado de presença judaica, de presença de judeus naquele espaço de terra que hoje é o Estado de Israel. As pessoas pensam assim, mas os judeus saíram, os palestinos estavam lá, e quando os judeus voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, eles tomaram toda a região. Não, árabes e judeus que estavam permanentes ali conviviam pacificamente, sem problema nenhum. Os problemas políticos aconteceram após a independência do Estado de Israel em 1948, mas isso é uma outra história e nós vamos abordá-la em um outro momento. Existem autores israelenses que podem ou não terem nascido no Estado de Israel ou na região da Palestina, antiga Palestina, até antes de 1948, que produziram literatura em língua hebraica ou traduziram suas obras da língua Yiddish, principalmente, ou do alemão, para o hebraico. E ali, em Israel, se estabeleceram, por isso que é chamada de literatura israelense. Então, esses escritores, esses artistas, podem ou não terem nascido em Israel, ou escrito já em língua hebraica, ou traduzido suas obras para o hebraico. Entre eles, Chaim Nachman Bialik, Rachel e um dos maiores ícones da literatura israelense em língua hebraica, Amos Oz. E na Netflix você consegue encontrar filmes baseados na obra do escritor Amos Oz, falecido Amos Oz, de abençoada memória Amos Oz. Entre esses filmes, na Netflix, De Amor e Trevas. Procure este filme, vocês vão gostar bastante. E num determinado momento nós vamos falar sobre o cinema israelense que está na Amazon Video, está presente na Netflix com várias séries e vários filmes. Nós vamos falar sobre esses filmes, dessas séries, em um outro momento. Mas hoje nós vamos comentar sobre a literatura da Galut, ou do exílio. E eu vou começar com um escritor brasileiro, um escritor chamado Alfredo Prentke. Talvez você não tenha conhecido o Alfredo, o senhor Alfredo, cuja amizade desfrutei, eu e minha família desfrutamos durante alguns anos, ou muitos anos, tanto tempo que eu já não sei, já perdi a conta. E o professor, historiador, engenheiro da Bayer, ex-pugilista do Fluminense, ex-nadador do Fluminense, membro ativo da comunidade judaica do Rio de Janeiro, o doutor Alfredo Prentke, que nasceu na Polônia, quase fronteira com a Alemanha, fala português, fala alemão, fala polonês, um senhor com 94 anos que está com a mente brilhante, absolutamente lúcido, morou no Flamengo e atualmente mora no bairro de Copacabana. Alfredo Prentke é filho de Shia Prentke, um dos fundadores da comunidade judaica do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.
Nilópolis é a cidade sede da escola de samba Beija-Flor. Beija-Flor de Nilópolis, nota 10. Ele é pesquisador da história do Brasil e, sobretudo, da história judaica no nosso país. O doutor Alfredo Prentick escreveu vários livros, entre eles este aqui, Pensamentos e Reflexões, que constam aqui vários pensamentos, várias anedotas, tiradas sempre do finíssimo humor judaico. Vocês vão gostar deste livro maravilhoso, indico esse livro para vocês. O doutor Alfredo Prentick também escreveu um livro chamado O Condecorado. A personagem principal, Gil, tem várias crises existenciais no trabalho, com a família dele. São crises que nada fogem o que é atual. Não vou contar o livro para vocês, não vou dar spoiler, e eu recomendo para vocês. E a obra Seridó. Esta obra mais significativa entre todas as obras do nosso querido Alfredo Prentick. Em Seridó, Dr. Alfredo Prentick narra a história do Dr. Pereira, que, instigado sobre a origem do seu nome, começa a pesquisar o porquê daquele nome, por que se chama Pereira, e ele vai encontrar as respostas nas raízes judaicas. E aqui o doutor Alfredo Prentick faz um recorte muito importante que está ligado à história do Brasil, a história do descobrimento do Brasil. Se é que o Brasil foi descoberto, eu não caio nessa história não. Eu acredito piamente que, se os vikings já estiveram na América, os europeus, não os portugueses, mas incluindo os portugueses, os europeus já sabiam que tinham terras aqui. Terras já existiam desse lado de cá, do Atlântico. Quando os portugueses chegaram aqui com Cabral, e existe um estudo que comprova a origem judaica de Pedro Álvares Cabral. Ele é nascido na cidade de Belmonte, em Portugal. E a cidade de Belmonte foi uma cidade praticamente toda de população judaica naquele país. Assim, os historiadores e arqueólogos conseguiram comprovar a origem judaica de Pedro Álvares Cabral, não por ele ter nascido em Belmonte, mas realmente entre documentos, principalmente na igreja, onde tinham vários documentos acerca da sua família. E uma família que está pontuada ali como os judeus marranos. O que é o judeu marrano? É aquele que foi convertido à força por causa da Inquisição. E houve Inquisição no Brasil também. E lá por volta de 1540, 1550, é que houve os primeiros assentamentos no Nordeste do Brasil. E esses assentamentos foram constituídos por novos cristãos, ou seja, judeus marranos, judeus que foram convertidos à força pela Inquisição. Indico a vocês procurarem o documentário no Google, nas diversas plataformas, chamado A Estrela do Sertão. São páginas, são capítulos da história do Brasil desconhecidos do grande público. A palavra Seridó vem do hebraico sarid, que significa resto, é pejorativo, porque remete exatamente à questão da Inquisição. Os judeus seriam o resto, seriam considerados o resto. E Alfredo Prentick narra em sua personagem, o Dr. Pereira, a vontade de buscar as razões do seu nome, do seu sobrenome Pereira. E ele vai encontrar nas raízes a origem judaica. Então, ele começa, não vou dar spoiler, começa a pesquisa da sua árvore genealógica, assim como Pedro Álvares Cabral fez, Dr. Antônio Pereira faz na obra Seridó. E traz de volta toda aquela questão da Inquisição que foi feita aqui no Brasil. Um momento muito duro em que os judeus tiveram que negar a sua religião, negar os seus costumes, negar a sua língua, ou, se não negassem em público, pelo menos escondidos, eles iam praticar sua religião, conversar sua língua, no caso o ladino, porque eles são originários da Península Ibérica, falavam entre si em ladino, um pouco de hebraico também, para manter vivas as suas raízes judaicas e passar adiante essa cultura, essa religião. Só que
Ao longo do tempo, essas raízes foram segmentadas e é brilhantemente reconstruída na obra Seridó de Alfredo Prentke, através da personagem Dr. Antônio Pereira. Indico a vocês a procurarem, indico a vocês a lerem o livro do Dr. Alfredo Prentke, Seridó. É importantíssimo vocês lerem essas páginas da história do Brasil, porque é uma parte desconhecida. Nós não temos acesso a essas informações. E é uma história riquíssima, que remete desde o Nordeste do Brasil até o Sul do Brasil. E os bandeirantes estão envolvidos nessa questão também do judaísmo dentro do Brasil. Os bandeirantes como Borba Gato, os bandeirantes como Paz Leme, que levaram a cultura judaica também para o interior de São Paulo, para o interior do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba, e construíram aqui no Brasil esse amálgama que é a cultura brasileira, com indígenas, negros, judeus, árabes, portugueses, europeus de uma forma geral. Falo para vocês que é importante a gente ter acesso a essa cultura judaica, que é resgatada também pelo imperador Dom Pedro II, que era um amante da cultura judaica, falava hebraico e quando estava na Europa fazia questão de visitar sinagogas. Então fica aqui a dica, nós vamos conversar ainda sobre, mais detalhadamente, a história da literatura judaica, a história da literatura da Galut, do exílio e seus escritores, alguns escritores que eu vou trazer para vocês, e a literatura israelense. Através da literatura israelense, vamos chegar ao cinema, vamos chegar às séries, e vocês vão ver que são assuntos muito interessantes. Um grande abraço a todos, valeu!